Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Live. Começando hoje mais um episódio aqui com a companhia do Lucas. Lucas, bem-vindo de volta. E aí, doutora Cristiane Serra, estamos de volta aí no podcast, estava com saudade já. Voltei para um episódio aí especial. E eu posso ficar conversando até amanhã. Lucas, me conta uma coisa. Tu sabe quantos por cento da população brasileira gosta de jogar videogame, consome jogos? Olha, não sei, Cristiane Serra, mas depois que a gente tem clientes aqui no escritório que ganham muito dinheiro fazendo transação de pagamento de skin de faquinha de roupa aí em videogame, paga não sei quantos $1.000. Então, olha, a pessoa deve gostar bastante. Somente no ano passado, 2022, 75% dos brasileiros responderam que consomem, que jogam, e é um mercado que cada vez cresce mais. O Brasil é o líder na América Latina desde 2021. E para então falar desse setor, que tem super a ver com tecnologia, inovação, startup, Totalmente. Empreendedorismo, a gente chamou uma pessoa que é... Olha, eu acho que não tem nem roupa para esse episódio. Ainda bem que não é presencial, né? De tão entendido do assunto que ele é, né? Isso é boa. Como todos os convidados que a gente chama, né? A gente Exato. tenta aqui trazer, que é o que a gente fala. Pra gente é muito bom porque é uma consultoria de graça, né? Então, vamos fazer pergunta. No caso dele é uma aula, é uma aula, já que é um professor, então, André Pazzi, do curso de especialização de jogos digitais da PUC-RS. E eu também tenho o prazer de dizer que ele foi meu orientador. Não é tua, né, Cristiane Serra? Isso aí. Mas não foi por isso que ele foi convidado, foi pelo conteúdo dele. Pazzi, bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado, Lucas. Prazer falar com vocês. Eu brinco. Ser orientador é a melhor parte. Agora há pouco eu estava numa orientação, então, assim, conversar com vocês vai ser muito bom e é bom falar desse assunto, é bom olhar para o jogo, que é uma indústria que hoje mexe com... A gente brinca assim, que eu tenho uma frase que eu gosto de dizer toda vez que eu falo de jogo. É uma indústria que é muito forte hoje, é uma indústria que mexe com muita coisa, e é uma indústria que ela nos rende muito sem mexer nenhum container, né? Quando a gente olha para o que é produzido aqui no próprio estado, por exemplo, você tem um produto que sai daqui, que exporta, que traz recursos para cá, e eu gosto disso, e que não mexe um container, e que não mexe uma caixa, que não... Então, assim, eu gosto muito, acho que é uma indústria que tem muito pra gente pensar. Bacana. Já para engatar aí, quando você fala de game, eu gosto de dizer, né, muitas vezes dentro do mercado de game, até para nos contextualizar nossos ouvintes, quando a gente pensa em game, não necessariamente hoje, né, isso a gente pode até fazer uma recapitulação histórica, a gente tá falando especificamente de hardware e software, né? A gente falava muito na necessidade, muitas vezes, dito obrigatoriamente, ter um hardware para poder rodar aquele videogame, modelos de negócio, né? Onde antigamente, que eu sinto saudade, quero depois ouvir tua opinião, que tu comprava o videogame, comprava o jogo e o jogo era teu, né? Hoje em dia a gente passa por um modelo de negócio, uma evolução muito diferente, onde tu não tem mais o jogo, tem uma licença daquele jogo. E tu tem que pagar mensalmente muitas vezes para continuar tendo atualização, óbvio. Tem suas vantagens, mas é um modelo de negócio muito mais atrativo para quem tem aí muitas vezes alguns consoles que tu paga um PES, tem milhões de jogos, mas no fim do dia ele não é teu, né? Tu não tem o CD, tu não empresta pro teu amigo, tu não faz mais aquele... Tu não tem que devolver a fita na não tem que locadora. Não tem que locar, né? Tu mata um mercado paralelo, mas também tu cria experiências novas ali para o usuário. Lucas, deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu nunca vou me esquecer. Imagina, eu era criança ali, quase pré-adolescente. Era a época que o Nintendo 64 estava super bombando, assim. E o meu irmão tinha um. Só que era muito caro, então a gente não tinha fita, a gente alugava. Sim. E um dia, um final de semana, a gente alugou o Mario, aquele do castelo e tal, e tinha uma bendita fase que tinha que ter 50 estrelas. A gente ficou... Eu não jogava, eu só assistia. Olha a loucura da pessoa. É streamer, ela acompanhava streaming. Isso. A gente ficou a noite toda acordado.
E daí a gente conseguiu as estrelas e tal. Chegou a hora de devolver a fita. A gente nunca soube o que tinha atrás da porta. Pô, tem que ir atrás disso aí. Tem que fechar essa quest aí. Mas bacana, vamos lá, Cris. Não, pode continuar agora. Não, o André trouxe um ponto muito legal sobre ali a contextualização hoje, que a gente falava muito da experiência do usuário que veio mudando, né, com a questão do videogame. E ele falou muito aqui do Rio Grande do Sul. Posso até citar nome. Terceiro maior desenvolvedor de jogos do país. Isso que eu ia falar. A gente conhece aqui dentro do mercado, isso pode ser dito, não tem problema nenhum. Grandes empresas aqui no Sul, como a Quiris, por exemplo, que é aqui de Porto Alegre, a Hype também aqui de Porto Alegre. Empresas que desenvolvem não apenas jogos, mas muitas vezes animações, né, personagens que vão fazer parte de jogos, né? Então, que vai acabar virando um jogo ali da Nintendo, da Nickelodeon, de outras grandes marcas. Então, o mercado aqui brasileiro, eu queria ouvir um pouco o André, é um mercado que vem não só consumindo, mas também desenvolvendo muita coisa interessante, né? A nível global, muitos jogos. Então, eu queria te ouvir um pouco, André, dentro aqui hoje do nosso mercado, o que a gente, você que está no dia a dia, para explicar para os nossos ouvintes que posição que o Brasil está hoje, digamos assim, de desenvolvimento. A gente é protagonista, está um pouco atrás, tem alguém que está se inspirando? Queria te ouvir um pouco. Eu acho que o mercado brasileiro, e vocês dois me falem, poxa, Paz, explica tal coisa, me falem assim. Boa. Acho que o mercado brasileiro ele é um mercado que ele lembra um pouco, para quem jogou The Witcher, ou para quem viu a série do Netflix, ele Perfeito. Tem um pouco essa coisa meio que o mercado polonês. O mercado polonês, a CD Projekt Red, do The Witcher, do Cyberpunk, daquele site, o Good Old Gaming, GOG.com, que vende jogo e vende jogos antigos, que era uma indústria que ela também, por conta de estar na época do leste europeu, que era uma indústria que não existia copyright e que foi se profissionalizando. O mercado brasileiro é um mercado que ele durante muito tempo, aquela coisa que a gente sempre fala assim, ele foi um mercado muito cinza, porque ele era um mercado muito presente de pirataria, ele era um mercado que quem estava desenvolvendo enfrentava várias coisas. E já há uns 20 anos, para se dizer, a gente tem devs há 30 anos, há 35 anos fazendo coisa, mas há uns bons 20 anos a gente começa a ter uma curva de começar a ter pessoas que, poxa, peraí, então começam a desenvolver. Eu gosto sempre de lembrar que, para quem está vendo no vídeo, esse cara aqui, ele é um divisor de águas, o telefone, porque, não que o PC não fizesse isso, é uma coisa até muito engraçada, quando a gente fala de jogo, a gente tem a tendência de deixar o PC de lado, como é que é, PC Master Race, que nem o pessoal fala, não, o PC é super importante. Eu prefiro jogar no computador. Tem públicos e públicos. Eu era uma pessoa que só jogava FPS no computador e hoje eu me acerto muito mais no console. Mas o ponto é, com a história do mobile, com a entrada no mobile, tem uma mudança muito grande no nosso mercado, um amadurecimento, porque assim, para eu poder fazer um jogo, vamos voltar no tempo, vamos pegar um DeLorean, vamos voltar no tempo. Para fazer um jogo no tempo atrás, eu precisava de um dev kit. Não sendo PC, para fazer um jogo, para Cris jogar no 64, eu precisava de um dev kit da Nintendo. Esse é um console que ele é um console, só que, como é que eu posso dizer assim, ele é mais aberto, ele é feito para os desenvolvedores criar coisas, então ele imita um console normal, mas ele tem propriedades além de um console normal para desenvolvedores. Fato é que para você entrar com isso no Brasil era muito complicado. A própria UBI, quando entrou no Brasil com alguns consoles desses, ela entrou na mala, colocou na mala e cruzou a alfândega. Não tinha aparelho que o pessoal rezando depois... para não ser pego. Quê? Fala, Cris. Rezando para não ser pego. Exatamente. O que é isso? É um aparelho que até nós não teria nem como quase... Até que você vai explicar no Alfândega Paraná. Homologar. E homologar exatamente como é que você vai ali na hora e tal. E quando entra o mobile ele tem uma cadeia toda que é interessante nessa história. Eu tenho um computador que eu consigo fazer o jogo, eu publico isso numa loja. É muito engraçado quando a gente para pensar que que é 2011, há 12 anos atrás, na Páscoa de 2011, eu acho que foi, que nós tivemos a entrada da iTunes vendendo jogo no mobile.
Antes, quem tinha iPhone tinha que pegar e pedir cartão para o pessoal trazer de fora para poder usar uma conta estrangeira na Apple Store para poder comprar Angry Birds. Pra gente pegar uma coisa que estava lá atrás, a gente não lembra. Quando você tem a máquina que você usa, quando você tem um aparelho que eu estou criando, que é um aparelho que eu posso ir no shopping, comprar o aparelho e testar, quando eu tenho software para fazer isso, que eu consigo online, quando eu tenho a loja que eu consigo para fazer isso, tem uma mudança legal em toda essa cadeia, em todo esse processo, que assim, pô, peraí, então agora eu consigo fazer, então agora eu tenho acesso a esses meios. Isso vai ter um efeito que ele começa a sair ali por 2012, 2013 e que ele vai virando um efeito cascata legal, que é do desenvolvedor brasileiro começar a ganhar o mundo, começar a ser mais reconhecido ainda do que já era. Parênteses, a gente tem empresas como a Rockhead aqui de Porto Alegre, que era então SoftLogic, que são empresas que elas estão desde 96 vendendo software pelo mundo. Só que são empresas que elas começam a ganhar um ciclo muito rápido de projetos. E aí também começa a ter uma coisa interessante. Era algo que aí a gente volta um pouco no nosso passado, assim, um pouco daquela experiência que você tinha de fazer jogos em flash lá do passado, que você fazia para marcas, que você fazia como uma campanha, você começa a direcionar essa experiência para fazer coisas para mobile, e mobile aí parece que assim estoura um pouco toda uma demanda. Então assim, o dev brasileiro hoje, você encontra desenvolvedor brasileiro pelo mundo. O desenvolvedor brasileiro, o brasileiro tem uma coisa assim que você está falando, que peta a nossa indústria. O dev brasileiro ele tem duas coisas muito legais. Ele é um dev criativo, isso é uma coisa que o brasileiro tem. Coisas que a gente, tanto que você olha para todos os lados, mas assim, ele é um dev que ele é criativo, ele é um dev que ele é bom de trabalho. Quando ele está motivado, ele é bom de trabalho, ele vai te olhar para situações. Eu lembro de uma vez conversar com o pessoal da gringa, o pessoal de fora. Era muito engraçado, assim, às vezes a carga de trabalho que a gente topa, o quanto a gente às vezes usar uma expressão mais nossa, assim, o quanto às vezes a gente tem um pouco mais de dedicação, às vezes nem sempre é profissional, mas a gente tem de dedicação, mais essa criatividade onde coloca o dev brasileiro em todo mundo. A gente estava comentando antes de gravar a história da pandemia, por exemplo, e aí com a pandemia tem um movimento interessante, que é eu tenho um dev brasileiro que ele não vai mais para fora, que ele está aqui no Brasil e ele está fazendo projetos para fora. Então, tipo assim, você inverte esse ciclo, você inverte esse caminho. Então, assim, hoje quando você vai ver eventos de jogos, curiosamente hoje à tarde eu estava vendo durante a GDC, que é um evento importante nos Estados Unidos, que ele reúne empresas de jogos, devs de jogos, que envolve acadêmicos. Tem brasileiro lançando o jogo em parceria com a Atari lá hoje. Então, assim, o brasileiro hoje ele tem uma coisa de... Ele consegue te oferecer uma solução diferente. Óbvio, aí tem uma linha que a gente coloca, aí tem uma linha legal de colocar. Durante muito tempo, o brasileiro ele tentava imitar o que dava certo lá fora. Ele tentava olhar para um modelo e tentava imitar. Legal, bacana, mas vou fazer uma brincadeira com vocês dois, assim, tipo, é quase como quando a gente abre a iTunes, a Play, e olha 38 clones de Clash of Clans com ícone igual, assim, você olha de empresas que tentaram fazer a mesma coisa para tentar surfar na onda. Durante um bom tempo eu vi gente de fora olhando para o Brasil falando assim, olha, legal, mas não me... o mundo quer alguma coisa que ele entenda que é Brasil, que ele veja que é diferente, num nível que ele entenda o que se passa, que ele consiga identificar algumas coisas, mas que ele não seja uma imitação. Eu sempre lembro de um episódio de um concurso, era um concurso da... Lucas e a Cris vão entender. É um concurso da Square Enix, a empresa do Final Fantasy, do Tomb Raider, de vários jogos. E eles queriam jogos América Latina, Latam. E era muito engraçado porque eu lembro do evangelista da empresa olhar e falar assim, olha, eu não quero mais um Final Fantasy. Ele diz assim, eu já sou dono do Final Fantasy. Por que eu quero mais um RPG igual ao Final Fantasy? Então, acho que isso, quando o brasileiro entende que ele consegue dar um toque de ser diferente, quando ele consegue olhar para uma coisa assim, pô, peraí, isso aqui é legal,
eu acho que aí decola. O Lucas tinha comentado antes do pessoal da Quiris com o Horizon Chase. O Horizon Chase é isso, se a gente parar para pensar que ele tem uma fase em Porto Alegre, que toca Amigo Punk estilizado, com uma versão adaptada pelo compositor do Top Gear, mas que fecha, casa muito bem, mas que é uma coisa legal, que eu ao mesmo tempo eu vejo que é um jogo de corrida, mas ao mesmo tempo eu vejo, essa fase aqui é Brasil, essa fase aqui não é uma pista de Nova York, por exemplo. Então acho que aqui você começa a entender um pouco desse, acho que aqui talvez seja uma Polaroid desse momento da indústria, uma indústria que ela já é profissional, que ela já tem os seus ciclos, uma indústria que a gente brinca assim, que conversando com o pessoal das empresas de jogos, da associação de devs aqui do estado, é muito engraçado, porque você tem gente entrando na base da pirâmide para os cargos, mas as empresas já estão num nível, já estão mudando de nível. Então elas começam a também precisar de um cara mais experiente, que talvez ainda está nascendo agora. Então, assim, é um momento muito, muito interessante da indústria. Pazzi, aqui praticamente todo episódio é citado um problema que todos os setores têm: retenção e aquisição de talentos. E é exatamente isso que tu tá falando, né? Isso é um problema muito complicado, assim. Ainda mais com esses olhos do mundo voltados para esses devs brasileiros com esse diferencial, querendo roubá-los, né? Tem dois casos, assim, e a gente pensa em retenção, por isso tem dois casos. Tem um amigo meu que ele era carioca, ele veio para trabalhar em Porto Alegre, aí trabalhando em Porto Alegre ele foi trabalhar na Alemanha e hoje ele trabalha com o VR em Londres. Assim, eu brinco assim que a esposa dele, ela é cidadã do mundo que nem ele, ela anda. E essa retenção, ela é uma coisa muito... Tempos atrás, no curso de jogos, nós passamos por isso, assim. Nós tínhamos um professor super legal, super de boa, super fechado com o curso. E eu lembro que há um mês de começar as aulas, ele vai e fala, Paz, é o seguinte, eu tô com um problema. Eu falei, o que foi que a gente pode resolver? Não, eu tô saindo do Brasil para trabalhar fora do Brasil. E eu não tinha como segurar. Eu disse assim, cara, vai, me deu problema, felizmente a gente resolveu, deu tudo certo, mas assim, vai. Então, assim, é uma indústria que ela trabalha, ela tem muito isso, que é uma dificuldade de reter, e aí também tem um fator que ele é um fator que ele pega toda a cadeia, ele pega do dev ao consumidor final, que é o fator econômico. Sim. Eu vou dizer assim, poxa, peraí, eu vou pagar você em dólar, vou pagar você em euro, você não sai do país onde você está, você não sai do custo de vida que você tem, ainda aumenta o teu custo de vida, quer dizer, aumenta a tua entrada de renda, então assim, isso é um problema muito grave. E também tem um outro problema que a gente começa a verificar algumas vezes também na indústria de jogos, que algumas pessoas conseguem fazer essa virada de chave, e acontece, de pessoas também que olham e falam assim, beleza, olha, eu já cheguei num nível de trabalho que eu entendo que eu trabalho um X tanto, eu tenho uma X pressão, porque isso é uma coisa que eu gosto sempre de colocar, às vezes a gente não pensa nisso, mas o período de entrega de um jogo, ou o período que a gente chama de um período de crunch, que é quando eu tenho que entregar uma versão inicial, tenho que entregar uma versão Gold, que é a versão final que eu vou publicar para a loja. Não é um período fácil, é um período de muito, muito, muito trabalho, de um trabalho muito exaustivo, ainda mais dependendo do tamanho do escopo da sua equipe. E você tem gente, eu conheço alguns bons profissionais que olharam e falaram, olha, eu quero um estilo de vida diferente para mim. Sim. Tem coisas que eu acho legal, mas tem coisas que eu quero um outro estilo de vida. Então acho que também é uma indústria que assim, você tem talentos muito bons, mas você tem talentos que às vezes assim, beleza, olha, eu prefiro um outro estilo de vida, eu prefiro uma outra cabeça. Eu brinco assim, é aquele dilema clássico, você está falando, é o dilema que é o dilema clássico da TI, que é essa questão de reter talento. Tipo, acho que, e aí a gente volta a falar de uma coisa que às vezes a gente esquece assim, eu vou ser bem direto, perdão, assim, grana importa, mas também o teu ritmo de vida importa. E às vezes a gente esquece que ritmo de vida importa muito, assim. Eu lembro há muito tempo atrás, na época do pós-doutorado no MIT, eu lembro de ver no laboratório ia uma visita de representantes da EA, da Electronic Arts, a empresa que faz o FIFA, que faz um monte de jogo grande. Sim.
E eu nunca me esqueço de uma professora falando assim, ela falava assim, legal, vem o Headhunter, vem o caça-talentos aqui. Mas ela falou assim, eu não quero que um aluno meu vá trabalhar lá, porque eu não quero que esse cara já logo de cara ele entre para uma indústria que vai puxar demais ele. Então assim, eu acho que ela é uma indústria entre a TI, ela é uma indústria muito sensível nesse ponto. Você tem gente que está muito disposta a ralar, mas você tem gente que às vezes começa assim, pô, peraí, tipo, eu tenho minha criatividade, eu tenho um valor aqui, isso aqui é um valor importante até para mim na minha posição do que eu vou trabalhar. E sempre lembrando, nós estávamos comentando um tempinho atrás ali da possibilidade de você fazer o seu jogo, de você fazer a sua história, e nada impede que essa pessoa também passe um outro tempo fazendo o seu jogo, além do jogo que ela está trabalhando. Então, isso também é um fator que entra em conta. Bacana, eu queria te ouvir um pouco ali de um ponto que você trouxe, que como o nosso público, né, é muito mais o empreendedor, é o cara que muitas vezes tem uma ideia ou que já está empreendendo. Quando a gente fala de, Lucas, quero entrar para essa indústria da parte de game, queria te ouvir hoje um pouco de como que funciona, por exemplo, Lucas, se eu for montar um squad, digamos assim, né, um squad ali starter, dependendo do jogo, eu vou ter que ter muitas vezes o dev, vou ter que ter um ilustrador, vou ter que ter outros papéis que não só o cara que realmente coda ali o jogo. Eu queria te ouvir um pouco hoje sobre qual que é o desafio de, Lucas, quero montar um jogo. NPS é diferente, se for montar um RPG é diferente. O que tu pode trazer para o cara que está querendo empreender, está querendo muitas vezes tirar alguma ideia do papel, mas ele também precisa desse apoio de entender, né, justamente de um cara que é especialista no mercado, dos desafios que ele vai encontrar e das pessoas que ele tem que muitas vezes convencer ou vender o sonho, né? Como é que a gente gosta de dizer? Pergunta de milhões. Claro, a gente só faz pergunta difícil aqui. Só sagaz. Mas eu estava vendo esses dias o pessoal abriu o Chat GPT e estava brincando. Chat GPT, eu quero uma ideia de jogo, faz o código automático. Eu acho que aqui são alguns pontos. Eu estava esses dias numa aula pro pessoal do curso de cinema comentando muito isso. Assim. Acho que pro empreendedor que começa a olhar para esse setor assim tem algumas coisas que a gente sempre gosta de olhar, que o jogo ele é comercial, isso que a gente está falando, ele é um fator comercial, ele é altamente influenciado pela economia. Nós, depois de um tempo, muito numa época de jogo de DVD, por conta de economia, passamos a ser muito mais mobile, e hoje somos muito mais mobile, porque pagar um jogo para console, mesmo que seja digital, é bem mais caro que o jogo mobile. Então o público é muito de jogar mobile, o público de mobile é um público que mobile, não paga. A gente pode dizer que democratizou, né? Que é? A gente pode dizer que o mobile democratizou o mercado, né? Porque antes sim. Um console é muito mais caro, né? Só que aí tem uma coisa assim, e aí eu já volto depois para a pergunta de vocês, de toda essa cadeia assim. O mobile ele é legal, mas o mobile também ele tem muito esse desafio assim, não é todo mundo que paga. Nós estamos muito acostumados um público mobile, que é um público que vai baixar e vai ali estar acostumado no free-to-play, e que se a gente olhar para os nossos jogos, assim, diz assim que parte é a culpa do dev, parte também o dev fazer isso porque o público também demanda. Que se a gente olha, hoje tem jogos que basicamente estão esfregando um banner para você comprar, porque o público está acostumado a baixar. Eu sempre lembro de uma pesquisa que nós fizemos aqui no B-Lab, no nosso laboratório aqui no Tecnopuc, que a gente estava conversando com o público de mobile, e aí eu perguntei vi um telefone a gente estava fazendo uma análise de aplicativos instalados em telefones, e eu lembro de conversar com um cara que jogava Super e falei assim, olha, tô vendo aqui que tu não tem nenhum jogo que tu compra, tu paga por jogo. E aí eu nunca me esqueço que o entrevistado olhou e falou assim, não, pra que pagar? É tudo de graça. Naquela hora, assim, eu só vi o estalo do Thanos, assim, apagando os meus alunos do curso de jogos, assim, falando, não, você precisa pagar esses caras.
Então, assim, o mobile tem isso também. Ele é muito bom. Tipo assim, ele abre o público, ele expande esse número de... A gente brinca, esse público que joga Candy Crush, mas não diz que é jogador, entende? Mas no fundo é um público que, sei lá, vai pegar um ônibus, vai ficar... pro público mais gaúcho, assim, vai pegar o T1 e vai passar a linha toda do T1 jogando Candy Crush. Tipo, ele pode dizer que ele não é um jogador, mas ele é um jogador, na verdade. Então, assim, voltando para a pergunta do Lucas antes, acho que tem que entender assim, que mercado que eu quero? Eu quero o mercado mobile? Mercado mobile é um desafio. Eu quero um mercado ainda de fazer alguma coisa online, eu quero fazer alguma coisa que vai estar na web, que a gente esquece que tem, mas está lá, beleza. Eu quero alguma coisa de PC, ou console. Eu começo a entrar para esse riscado. Eu até brinco que particularmente, eu na minha cabeça, eu tenho muito assim que nós podemos ser múltiplos públicos, porque cada público de uma plataforma é diferente. O público de PC é um, o público de mobile é outro. Aí eu vou começar a pensar, peraí, o que eu quero fazer com o jogo? Eu quero fazer um jogo mais simples, um jogo mais rebuscado? Eu quero fazer um runner, um jogo desses tipo, como é que é... Subway Surfers, Temple Run, esses jogos que você vai correndo, pegando moedinha. Esses jogos você tem recursos que você consegue comprar nas lojas de recurso, você consegue comprar boa parte do código de programação. Eu vou lá, vou pagar uma grana, vou pagar $30, vou pagar $40 pelo motor, vou pagar mais alguma grana por um asset, vou ter uma equipe que vai ser, um jogo mobile é pequeno, eu vou conseguir fazer esse jogo em 2, 3 meses com um time pequeno. Mas aí eu digo, eu vou ter possibilidade de ser diferente com esse jogo, eu vou ter possibilidade de chamar a atenção com esse jogo. Talvez se eu estiver fazendo o jogo para algum cliente, que vai ter algum produto específico, vai ter alguma campanha de lançamento, que vai ter alguma coisa que vai... Aí eu posso rever essa ideia. Mas se é um jogo mais simples desse jeito, eu posso até publicar na loja, mas eu dificilmente vou ter essa rentabilidade. A gente gosta de brincar que assim, quanto maior eu vou aumentando o escopo do projeto que eu tenho, mais tempo eu vou levando para tirar ele de volta. Tempos atrás estava até uma thread dos desenvolvedores do Tomb Raider, do remake do Tomb Raider, falando que, olha, foi um tempo para até pagar tudo aquilo. Óbvio, uma coisa a gente está falando de um blockbuster, outra coisa eu estou fazendo um jogo normal. Então, assim, ele é um mercado que eu vou arriscar um bom tempo, eu vou ter que talvez entender que eu vou fazer coisas complementares. Como assim? Eu vou talvez fazer jogos menores para ir bancando o meu estúdio, jogos encomendados, jogos que eu vou ter alguma encomenda, jogos que eu vou pegar algum serviço de outsourcing, que eu vou estar fazendo uma coisa terceirizada, e paralelo eu vou conseguindo fazer um jogo que é meu, um jogo mais autoral. A gente brinca assim que não dá pra gente chamar de um break-even, mas quase um break-even criativo de um estúdio de jogos é quando ele vira a chave e você procura o dev. Olha, tem alguém que está procurando, está querendo fazer um jogo assim, e o dev fala, não, eu parei de aceitar encomenda, agora eu estou fazendo o meu projeto. Então esse é quase, como é que posso dizer assim, mais assim, numa conversa tranquila com vocês, é quase um break-even criativo, que talvez eu comece a ver. Ele não significa que ele vai ser um break-even financeiro, pelo contrário. Sim. Eu ainda vou ter contas, ainda vou ter coisas para andar. Então assim, a gente tem um número, não lembro de cabeça ele, mas tem um número um pouco triste do Brasil, que ele é um número assim que vira e mexe, temos editais do tipo, o edital de fomento para fazer um jogo para X governo, edital de fomento para fazer um jogo tal. Aí vai lá um estúdio, monta, ganha o edital, dá pé, a grana fecha, dá para ter um dev, dá para ter um artista, eu vou fazer um outsourcing de música, porque eu vou contratar alguém muito mais encomendado, não vou precisar de voz, vou fazer tudo com a música e com o texto, beleza. Eu faço o projeto para edital, só que o dinheiro do edital ele vai pagar aquele jogo, ele não vai financiar o estúdio todo. Então tem uma taxa, eu não lembro de cabeça, mas tem uma taxa muito triste no Brasil de estúdios que se montam por conta de editais e que depois não vira. Ele entrega o produto, ele entrega o que tem que entregar, valeu, muito obrigado, mas ele não sustenta. Tem dois que eu tenho na cabeça agora falando com vocês que eu lembro disso. Assim. Então ele vai depender muito de... Eu tenho musculatura para daqui a pouco entender que eu vou ter
pequenos ciclos que vão mantendo a conta diária, para lá adiante eu começar a pensar em coisas maiores, em coisas minhas, em coisas onde realmente eu tenho uma possibilidade. Aqui tem duas coisas, o Lucas tocou num ponto que é muito, muito, muito bom, assim, aqui tem duas coisas que são interessantes de pensar. Acho que a primeira coisa, assim, tem uma lenda do nossa especialização de desenvolvimento de jogos, que na primeira turma uma vez veio um menino e a gente conversando, beleza, aí Cris, Lucas, o que vocês têm, qual é a prioridade de vocês, por que você está fazendo curso, aquela coisa clássica de começo de curso. E a gente perguntou pro menino, falou assim, qual é a sua ideia de jogo, o que você pretende fazer, tarana. E aí o menino vai, olha pra gente e fala assim, eu quero meu primeiro jogo vai ser o próximo Heavy Rain. Heavy Rain é um jogo que, assim, tipo, pro público que conhece, é um jogo que teve milhões de orçamento, feito por um estúdio francês chamado Quantic Dream, com vários finais, um jogo, assim, tipo um blockbuster mesmo, tipo. Aí nós olhamos, assim, falamos, olha, legal sua empolgação. Mas infelizmente não vai ser assim. Não que eu tava tolhendo o talento, a gente brinca assim, a gente tem que ter a medida de impulsionar, mas também tem que impulsionar da maneira certa. Então, assim, uma coisa é essa, tipo assim, você não vai fazer seu primeiro jogo, vai ser o jogo maior de todos. Não, você vai pegando ciclos, você vai entendendo. E um outro problema também, assim, plataformas dizem muito. Por que no mobile eu jogo jogos que dificilmente tem narrativa, jogos de ciclo mais curto? Porque minha bateria acaba, porque eu tô no mercado que se a pessoa não gostar do jogo, a pessoa vai vai ir lá pra App Store, vai lá pra Google Play, vai baixar um outro jogo. Isso, acabou. Exato, assim, eu tenho que entender para onde que eu tô criando. E entender que, assim, eu não vou ter esse retorno, salvo algum projeto encomendado, salvo algum projeto muito bom, que eu estou com um time muito bom. Acho que o ponto maior eu terei um retorno maior, eu vou ter um retorno adiante. Então, assim, é um mercado que a gente brinca assim, ele é atraente, ele é criativo, ele é legal, mas aí nós estamos comentando, né? O mesmo mercado global que permite que eu crie e eu coloque para vender na Play, na iTunes, eu tô competindo com todo mundo, né? Eu tô competindo com um jogo feito pela EA, eu tô competindo com um jogo feito pela Rovio, eu tô competindo com um jogo feito por estúdios de todo mundo. E aqui também tem um problema, que eu acho que é um problema maior, assim, mas o problema até é uma das minhas pesquisas, assim, muito hoje. É uma das duas pesquisas que eu tô tocando, que, assim, eu também não vejo o que é o jogo feito aqui. Porque uma coisa era a caixinha, era eu ir na loja, eu ver que esse jogo era feito daqui, eu consegui... Aquilo que os guris da Quiris têm no Horizon Chase de caixinha de PlayStation 4, um adesivo assim colado, jogo feito no Brasil. Eu não consigo ver o jogo. Então, assim, quando a gente fala muito assim, por exemplo, Rio Grande do Sul é a terceira indústria de jogos do Brasil. As pessoas falam assim, tem jogo no Rio Grande do Sul? Não, tem jogo e tem bastante jogo, tem jogo muito bem feito. Então você também tem essa coisa de você, às vezes, entender que esse mercado ele é global, ele é legal, mas ele também te cobra um outro preço que é tenso. Então, assim, talvez a pergunta maior na hora de montar o time, na hora de montar o squad, na hora de olhar, assim, qual que é o tamanho do projeto? Para onde que eu quero desenvolver? Eu vou fazer que daí, em homenagem ao que o Lucas falou, um FPS em celular é complicadíssimo, né? Apesar que, eu sempre gosto de lembrar, apesar que a gente está falando de celular tem um caso que eu acho lindo, que eu não sou um jogador de Free Fire, mas Free Fire é uma coisa linda, porque Free Fire o pessoal viu que tinha uma demanda muito forte de pessoas que queriam jogar jogos estilo Fortnite, não tinham console, e aí a Garena vai com o tempo e faz o polimento, que você tem um jogo que você olha e diz assim, peraí, esse jogo aqui, o gráfico é muito simples. Só que daí o Free Fire é um que diz assim, ele entende o mercado dele, ele entende onde que ele tá, para quem que ele tá criando, e o mais legal da história é que, assim, ele nos lembra que jogo não é gráfico, jogo é diversão. Acho que nós temos uma tendência de ter o iPhone, o Galaxy, o PlayStation 5, as coisas legais, assim,
nós esquecemos que jogo não é gráfico, jogo é diversão. Então acho que aqui também tem brechas para entrar com outras coisas. Mas fechando essa longa resposta, perdão, Lucas, eu acho que assim, muito do tamanho vai ser mais do que o orçamento que eu tenho, para onde que eu estou criando. O que eu vou colocar de novo no rolê? Eu acho que talvez muito esse drive que passa por aí. Cris, eu tenho uma pergunta para fazer, senão eu vou esquecer. Eu acho que é uma pergunta que nossos ouvintes também podem ter. Hoje, não só na indústria de jogos, acho que em todas as indústrias aí de profissionais que a gente vê no mercado que se destacam, a gente fala muito de multidisciplinariedade, né? De você ter que olhar para outros horizontes e não só ter aquele perfil mais especialista em uma coisa e se fechar no seu mercado. E até para o cara que empreende, mas não quer empreender no mercado de game, a gente vê muito, eu queria que tu falasse para esse nosso público, por exemplo, Lucas, é muito comum a gente ver estratégias do mundo de games em negócios, às vezes, tradicionais ou de tecnologia, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma campanha, vai puxar ali para o marketing, para comunicação, para venda, criar algo de gamificação com o teu produto, que daí se você fizer tal jornada, você vai, no final, receber algum prêmio, ou vai receber algo diferencial, né? Tem muito aplicativo que a gente não se dá por conta que, na verdade, é um game, né? Exato. Então, a gente tem... A gamificação, ela veio muito para o modelo de negócio, né? Como um diferencial, muitas vezes, hoje. E eu queria que você comentasse sobre isso. O cara que hoje tem um modelo de negócio, pode ser um SaaS, pode ser um modelo mais tradicional, ele olha para a gamificação e quer explorar isso, porque não só do ponto de vista de produto e de marketing, mas também porque muito isso que você trouxe, André, o game é diversão e ele te remete a um sentimento muitas vezes nostálgico, te remete a todo um trabalho de brand, de marca, que se você utiliza certos componentes que vão trazer aquela emoção ali pro teu usuário, cara, isso o cara não quer nem saber quanto que custa, né? Ele esquece quanto que custa, ele já vai direto para a decisão passional. Então eu queria te ouvir um pouco sobre, um diferencial para o cara que é empreendedor pensar um pouco mais também na gamificação, não só como diversão, mas também na experiência do usuário? Sim, e aí eu vou vamos usar o termo correto, eu vou pivotar com uma palavra que você falou assim. Gamification, eu até gosto de brincar assim, que gamification é um braço que ele está muito mais ligado na psicologia, porque eu vou estar orientando processos, eu vou estar controlando uma experiência de usuário, eu vou estar observando o que é feito, eu vou estar pensando na motivação desse público. Então eu brinco assim, é muito mais quase um braço da psicologia, e às vezes a Cris comentou que nós não notamos, e às vezes tem sistemas que eles nem passam por um jogo, mas eles passam por uma motivação com um ranqueamento, uma motivação com uma recompensa. Então assim, por exemplo, hoje eu brinco que eu sempre tenho uma opinião muito polêmica, que, por exemplo, Uber para mim é um jogo. Gostamos de opiniões polêmicas. Eu brinco assim que o Uber é um jogo. Eu sou a moedinha. Quem tá jogando é o motorista com a empresa. Eu sou um token, eu sou uma moeda que ele tem ali dentro, que ele precisa de mim nesse cassino chamado aplicativo do Uber. Então assim, eu não noto, ou meu cartão de crédito, como se você fizer X gasto, você ganha X bônus. Isso nós temos muito espalhado por diversas iniciativas de negócio, por diversos pontos de negócio. Óbvio, aí aqui tem uma diferença muito delicada para pensar nisso, é que assim, gamification muitas vezes tem muito forte esse componente de jornada, e esse componente de motivação. O que eu faço para a pessoa continuar? E aí isso leva, eu lembro de alguns casos aqui no laboratório que nós fizemos alguns processos de gamification. E isso é uma coisa que às vezes as empresas dizem assim, então eu vou dar grana. Eu vou dar um bônus de grana. Dá um cashback. E não é grana. Eu vou falar uma coisa que vai tocar em mim na crise, nosso lado jornalista. Se você estiver controlando jornalistas, dinheiro é dinheiro. Legal, dinheiro é dinheiro, ponto. Mas, por exemplo, para jornalistas, se você der uma escala de folgas, se você der folgas, às vezes vai valer mais do que dinheiro, porque, tipo assim, é bem-estar, é motivação. Então, assim, eu acho que aqui é uma linha que ela envolve muito de psicologia,
E ela envolve muito como é que eu vou motivar, manter, e aí uma coisa que bons sistemas de gamification têm, que é uma coisa que infelizmente nós, e a gente também sai a gente chama para conversa muito o pessoal da psico, é muito uma questão que assim, eu consegui dar um feedback de alguma tarefa, eu dar alguma recompensa de alguma tarefa. Tempos atrás eu estava conversando com um aluno sobre gamification e educação. E aí o aluno super criativo, super legal. Ele falando, não, porque daí a gente pode... pontuação. Eu falei, não, talvez o componente mais legal nesse caso não é eu pensar em rotinas que vão dar pontuação, é eu pensar em rotinas que vão entender cada aluno quanto ele rendeu, entender que desafio, equalizar o próximo desafio para que seja do nível que ele foi, porque muitas vezes, e isso é um problema, desculpa o professor falando, mas assim, isso é um problema que a gente tem, por exemplo, estou pegando o caso da educação, que eu estou numa sala de aula e eu preciso equalizar todo mundo dentro de uma mesma de uma mesma conversa. Mas eu tenho o aluno que está mais disperso, o aluno que está menos disperso, o aluno que está mais ligado, o aluno está mais preocupado com uma coisa. Nesse caso, se eu fosse fazer algum sistema de gamification pensando em educação, não é só pensar na recompensa, é muito mais em pensar e dar um feedback. E isso eu levo para uma empresa. Quantas vezes, quando eu sempre gosto de lembrar assim, conversando com um gurizada mais nova, assim, que está começando a entrar no mercado de trabalho, você diz assim, tá, beleza, e aí teu chefe, o pessoal está te dando um feedback, está te dando uma resposta do que está fazendo? A pessoa, não, às vezes só reclama quando está errado. Assim, poxa, isso era uma coisa legal que eu tinha, que a gente tinha muito mais do crescimento, tipo assim, tinha alguém do lado, te acompanhando, dando, não, melhor aqui, arruma aqui. Muito do que a gente pode usar de gamification, que acaba se perdendo algumas vezes, é usar isso quase, então assim, motivação e mais esse feedback do tipo, dá um acompanhamento, e mais do que isso, daí a gente fecha assim, também não pensar modelos, não pensar coisas que coloquem a pessoa, que a pessoa olhe e sinta que ela é o ratinho dentro da roda, sabe? Que ela diz assim, tá me motivando para dar isso. Aí acabou a graça, entende? Aí acabou a graça e aí você tá no jogo assim, tô quebrando o jogo. Então acho que aqui tem uma coisa muito mais de pensar nisso assim, motivação, e nós esquecemos, porque aí a gente volta lá atrás, em homenagem à Cris, que depois vai abrir o YouTube, vai procurar o jogo do Mario para ver o que tem depois no final. Mas, tipo assim, eu vou atrás de um jogo, diferente de um filme que eu sei que tá ali, que vai acabar, parará. Eu vou atrás de um jogo porque eu quero ver o resultado da minha escolha, eu quero ver o resultado do que eu fiz, eu quero ver o resultado de toda a atenção, todo o esforço que eu empreguei ali. Eu quero ver o resultado disso. A gente sempre lembra assim, esses dias eu estava numa aula lembrando até, aqueles jogos que às vezes você se matou jogando e aí a tela final do jogo é um grande you win, assim, tipo, não tem nada, tu quer quebrar a televisão, tipo, por que eu passei tanto tempo isso aqui? É a mesma coisa que eu tô usando numa estratégia de gamification. Dá alguma coisa ou dá um resultado. Então acho que esse é um componente que ele é muito importante, que ele acaba esquecido também na história. André, só para fechar esse teu ponto aí, que eu acho legal, queria ouvir esse teu case que você falou de gamificação e educação. E precisa entregar algo a mais no sentido de que a pessoa que está consumindo aquilo, ela tem que levar algo a mais, digamos assim, do que simplesmente um sistema de pontuação. Eu gosto muito, usei bastante, é bem legal. Sistemas de gamificação, por exemplo, como o Duolingo. Duolingo é um app, basicamente, que tu vai aprender inglês, né? E, te dá ponto, tu paga, tudo bem, é mobile, mas tu tem um a mais ali da educação, né, de realmente aprender de forma facilitada, que ele vai ajustando o perfil ali da dificuldade conforme o usuário, e é uma gamificação, né, voltada para o mercado de educação. E não tem o win-win no final, né, tu só vai descobrir se tu ganhou mesmo ou não na vida real, no dia a dia, numa reunião com algum estrangeiro, né. Tá falando do Duolingo. O Duolingo, eu sempre lembro de duas coisas do Duolingo. Uma legal e outra não tão legal. Pouca gente sabe, o Duolingo tá virando certificação de inglês. A gente tem como é que é TOEFL, IELTS, tem Duolingo. Então, assim, a empresa foi crescendo. A empresa tá hoje, você tem gente grande topando certificação do Duolingo. Legal, agora vamos para a parte não legal. O Duolingo, com todo o abraço, aliás, o Duolingo é uma conta dessas contas de Twitter engraçada. Às vezes ele até passa no ponto do Twitter, mas é uma conta de Twitter engraçada.
Eu chamo o Duolingo, desculpa, Duolingo, eu tô falando com advogados, então não me processa o comentário só. Eu chamo o Duolingo de papagaio opressor, porque o Duolingo ele erra num ponto, chega um determinado momento que ele fica te forçando. Vamos lá, senão tu vai perder, senão tu vai perder, senão tu vai perder, senão tu vai perder. Daí chega um ponto que tu desinstala o Duolingo. Eu lembro de estar usando ele um tempo, daí tipo assim, isso aqui só me manda notificação. Então acho que isso também mostra uma certa forçada de barra. Eu não posso forçar, eu tenho que entender que talvez as maiores recompensas que eu vou estar dando, óbvio, quando a gente entra em questão financeira, mas eu tô mexendo com a vida da pessoa. Tem um projeto que nós íamos fazer, a gente acabou não entregando. Era um projeto para uma empresa de saúde, que era de usar o Apple Watch para acompanhar o rendimento da pessoa. E aí você inverter, você começar a falar assim, beleza, você caminhou tantos passos, então talvez você ganhou X dias a mais de vida. Você começar a pensar em umas outras formas de recompensar. Porque eu acho que aqui tem uma coisa que é muito delicada, e aí a gente está falando de motivação. Tem o glorioso caso de um aplicativo americano chamado Pact, que ele fazia um sistema que você apostava uma grana, aí você colocava, tipo, faça X exercícios por dia. E se você não fizesse, não fosse na academia, não registrasse os passos, ele te descontava. Não precisamos falar que deu rolo, porque o pessoal acabou, todo mundo esquece de ir na academia e o aplicativo ficava tirando dinheiro, ó, então é um rolo grande pra caramba. Então, assim, e essa questão da motivação, e aí uma outra coisa que é legal lembrar de gamification, assim, que a motivação ela é muito contextual. A motivação ela é muito de um local, às vezes para uma empresa X coisa, para uma cidade a outra, para um outro público. Tem um caso muito legal, que é um caso do interior de São Paulo, que é um app chamado, eu acho que, se não me engano, se me falha a memória, Legião dos Super-Heróis. Ele era um sistema de gamification para as crianças fazerem mais exercício. Então você traqueava o exercício da criança, depois recompensava com figurinhas, com algumas outras coisas. A motivação era, olha, você vai ser uma criança mais saudável. E o acompanhamento também de alguns tutores em toda a jornada. Então, assim, não era grana, era muito mais uma motivação de você vai ter uma vida melhor. Então, acho que essa questão de motivar e feedback é um binômio muito importante. Às vezes a gente só olha para a motivação e acaba esquecendo da parte do feedback também. Bacana, eu tenho certeza que os ouvintes vão curtir. Cris. Com certeza. Eu acho que a gente pode agora se encaminhar, né, para os finalmente, porque senão a gente vai prender o Paz aqui por muito tempo. A gente ficaria aqui o resto da vida conversando. Com certeza. Tem que, inclusive, já vamos convidar o Paz de novo, né? Porque a gente não vai conseguir nem chegar no 10% aqui do que a gente queria. Ponto 2. Isso, ponto 2. Vai avançar para a próxima fase. Paz, com essa... Já fica convidado, viu? E se quiseres vir presencial para conhecer aqui. Não, próximo é presencial. Presencial, tu desbloqueia um cafezinho aqui. Especial. Fácil. Motivação, cafezinho. Não fala café que não fala que eu vou. Paz, a gente tem visto várias tecnologias aí ganhando cada vez mais espaço, como metaverso, Web3. O que a gente pode esperar para o futuro? E daí, tanto investidores do setor de games, quanto desenvolvedores, quanto usuários. O que a gente pode esperar? Acho que aqui é outra pergunta de milhões, uma pergunta complicada de responder, uma pergunta muito suscetível a algumas coisas para responder. Vamos fazer uma brincadeira e, perdão, dar uma marca de tempo da conversa. Se nós estivéssemos em 2022, nós estaríamos falando de metaverso. Se nós estivéssemos em pré-pandemia, nós estaríamos talvez falando de mundo digital, combinando online com físico. Trazendo para hoje, nós estamos falando de IA. Eu estava, antes de gravar o podcast com você, estava falando de chat GPT e jornalismo, com orientando. Então, assim, acho que aqui talvez a gente comece a ter, acho que talvez a resposta mais óbvia, mas uma resposta que ela tem muitas consequências, é de você ver muitas combinações disso. De eu ter porque uma coisa, eu estava até tempos atrás para o Carnaval, nós estamos muito incensados por Midjourney, ChatGPT, DALL-E e Companhia Limitada, que são
que são expoentes de um processo que ele já vem há um bom tempo, que são expoentes de um processo que já vem há um bom tempo atrás, de reter meus pensamentos. Quando eu abro um Instagram e de repente eu faço 2 ou 3 interações, ele começa só a bombar para mim coisas conforme esse interesse. Então acho que agora a gente começa a ter umas IAs muito mais porradas, perdão pela palavra, umas IAs bem mais acessíveis. E eu acho que a gente começa a ter algumas coisas, por exemplo, no mercado de jogos, eu consegui usar essa IA para fazer uma coisa que o jogo já faz, mas eu consegui fazer melhor. Porque vamos só fazer uma lembrança clássica. Todo mundo que jogou, o Lucas vai rir, quem jogou Half-Life 2 vai lembrar. O Half-Life 2 era o jogo de assim, eu tenho uma IA diferente, eu tenho uma inteligência artificial nova. Porque o jogo sempre teve uma IA boa, porque era uma IA que ela sabia que não ia colocar o inimigo sempre no mesmo lugar da fase. Para colocar o inimigo em lugares diferentes de uma fase para que eu fosse surpreendido. O que talvez a gente comece a ver e aqui tem uma possibilidade de que ela começa, que ela tá mais latente, é eu usar a IA para coisas de criação, ou eu usar uma IA para ela reter coisas mais, para ela reter meu comportamento e me dar um jogo melhor. Me dar um jogo melhor no sentido de entender qual que é o meu nível atual para que eu jogar com uma máquina que vai acompanhar com o meu nível atual de dificuldade, de experiência no jogo, ou vai fazer um matchmaking de achar jogadores do mesmo nível que eu, mas daqui a pouco eu também usar uma IA para entender e dizer assim, beleza, então ele fez X escolhas na história, então agora eu posso devolver outras coisas para surpreender esse jogador ou não na jogada. Então acho que agora também tem uns desdobramentos legais para olhar de IA e compra ilimitada, muito para isso, e curiosamente faço parte da XRBR, que é o grupo brasileiro de realidade aumentada, de realidade expandida, e nós estávamos comentando muito assim, essas coisas do Zuckerberg falando, a gente está saindo um pouco do metaverso, está indo mais para IA. O Facebook sempre foi muito porrada em IA. Se eu conseguir colocar uma IA que ela consiga simular mais pessoas dentro do mundo, peraí, então eu posso fazer ambientes virtuais em 3D, se eu vou chamar de metaverso ou não, mas que eles pareçam mais quentes, mais povoados de agentes não humanos e que fiquem mais convidativos para um humano entrar e que aí também não aconteça aquele efeito que acontece quando a gente vai tentar usar algum mundo virtual, vai usar algum jogo online, que tu entra lá e não tem ninguém. Então assim, que eu consiga também simular melhor essas pessoas, porque daí a gente volta para uma questão que a gente faz assim, a gente já tem uma vida povoada por não humanos nos oferecendo, fazendo curadoria, nos dando conteúdo. Agora a hora de eu começar a usar isso para narrativa também tem uma boa brecha. Eu gosto que dessas perguntas de tendência que a Cris faz, a gente sempre faz esse tipo de pergunta, porque depois tu pode voltar no fim do ano, André, e ver se o que tu falou realmente se confirmou ou não. Então tu pode voltar e depois valeu. Realmente, eu falei isso, ou deu tudo errado. Exato. Sabe que a gente fez isso com um episódio sobre tendências, né, do ecossistema de startups em geral, e a gente convidou no ano seguinte, nesse ano, na verdade, né? Nesse ano. A gente convidou as mesmas pessoas do ano passado, e foi muito divertido, porque daí o pessoal, ali eu viajei muito. Ali legal. Eu acertei. É muito legal mesmo, assim, tem esses exercícios de tendência, né? E eu confesso que eu fiquei até com a cabeça bugada aqui depois dessas tendências que o Pazzi falou. Isso vem aí. Um mundo, assim, vem muita coisa. O mercado de game, né? É incrível, né? Assim como como o Pazzi disse, tu não paga R$1 num joguinho mobile, tu paga R$400 no Harry Potter Legacy, né? Então, e é a mesma pessoa, né? Então, tem desdobramentos, acho que muito interessantes e muito espaço para crescer, né? Nossa, muito. Então, falta assunto, né? Tenho certeza. Depois deixo o convite aí para os nossos ouvintes comentarem ali o que faltou de pergunta, para a gente já ir perguntando para o Pazzi, para já marcar a próxima conversa. É isso, então, Pazzi. A gente queria te agradecer muito a tua participação, essa aula que tu deu para a gente Eu me agradeço vocês dois. Mercado de games. E abrir o espaço para tu deixar o teu recado final, também deixar o teu contato para quem quiser falar contigo, se interessar também pelo curso, né? Então, é o momento.
contigo, se interessar também pelo canais, curso, né? Vou inverter, vou começar no final e vou pro que estava no começo. Qualquer coisa, @André Paz e quase todas as redes, só não no TikTok que eu babei e perdi, mas @André Paz, e tô lá no LinkedIn também, acho que é um caminho legal, se precisar ter um bom caminho de contato. E acho que uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, assim, e eu tava falando esses dias pro pessoal do que faz o TechCine, que faz o curso de produção audiovisual aqui conosco na Famecos, que é jogar, e quando você entende de um jogo, não ter medo de jogar, não ter medo de fazer besteira de jogar, mas de explorar esse mundo. E quando você gostar de um jogo, ir atrás, ler sobre ele, olhar, a gente tem muita informação disponível, e acho que uma coisa que pode dar, e é um clique estranho, mas é um clique legal, assim, que quando a gente olha para quando nós, perdão, usar a concordância correta, quando nós olhamos para um jogo, assim, às vezes você olha para um jogo, você curte pra caramba o jogo, aí você descobre umas gambiarras, você descobre umas coisas. Eu tenho um exemplo que eu sempre adoro, assim, que é quando você nota que o arbusto do chão do Mario é o mesmo da nuvem. E você diz assim, poxa, que coisa. Mas aí quando você vai ver que na verdade aquilo é uma gambiarra para economizar tamanho de código do jogo, você diz assim, cara, como os caras eram bons. Então assim, eu acho que essa coisa de ir atrás, de testar, e mesmo se alguém está ouvindo assim, poxa, eu me interesso por isso, mas eu não sei de nada, não tem problema, acho que ir atrás, acho que eu estava ainda hoje falando isso com um orientando de graduação, assim, o jogo tem muito isso, às vezes as pessoas não querem e tem um pouco de receio, não, acho que olhar, a gente tem Twitch, tem YouTube, tem vários jogos hoje, vários canais para poder entender um pouco isso, e felizmente hoje eu não preciso jogar às vezes para entender ou para acompanhar uma cena. Vocês estavam falando de modelos de negócio, hoje acompanhar toda a questão da Twitch é interessante para mim, olhar todos esses modelos de Twitch. A gente acabou de ver uma Copa do Mundo que foi transmitida pelo Casimiro, que veio desse mundo Twitch. A gente acabou de ver 2 anos atrás, ali na pandemia, a transmissão da NBA usar o Gaules, que era uma transmissão que veio da Twitch. Sim. Então acho que aqui também tá com a antena, tá com o radar ligado para esses outros modelos de negócio, e mais do que isso, modelos de conquistar, e como vocês falaram, de conquistar e não só reter talentos, mas reter a atenção do público, que eu acho que essa é uma moeda muito importante no dia de hoje. Só para fechar, Paz, essa pergunta é muito polêmica, eu preciso fazer, porque tu é especialista, né? E esporte é esporte ou não? Disclaimer, tá? Disclaimer. Eu fiz uma pesquisa com o pessoal do grupo de estudos olímpicos aqui da PUC sobre esportes. A gente rodou 3 anos a pesquisa. E eu, curiosamente, digo assim, ainda hoje falei disso, que acho que dos parceiros mais legais de pesquisa que eu tive é o pessoal do grupo de estudos olímpicos. Então eu adoro o pessoal. Eu começo aí quase por uma terceira via, que assim, eu acho que é esporte, porque tem esforço. Todo mundo faz aquela comparação do tipo, mas o xadrez. Para mim tem um esporte que ele é muito análogo ao esporte para mim, que é, por exemplo, eu adoro, palavra de quem é nerd de Olimpíada, tá? Quando começa a Olimpíada de inverno eu vou ver, quando começa a Olimpíada, os esportes mais, assim, baixa audiência eu vou ver, adoro ver, tipo assim, mountain bike, tipo, coisas mais coisas. Eu comparo muito o esporte com shooting, com caramba, tô esquecendo o nome em português, com o pessoal que faz tiro ao alvo, tiro esportivo. Tiro ao alvo, tá. Vamos tirar o esporte de lado, tá? Tirei aqui da câmera. Vamos deixar só o tiro esportivo. Envolve uma habilidade, mas envolve uma arma, envolve uma máquina, que é essa arma, que se essa pessoa não consegue segurar o rebote quando ela dá o tiro, ela vai errar. Se alguma coisa dessa arma dela tiver algum problema, ela vai errar, vai prejudicar ela depois. E aí quando a gente olha pro esporte, mas é máquina, mas é coisa assim, tá, cara, só é uma outra roupa. O que eu sempre entendo nessa parte do esporte, e para mim é esporte, mas é que eu acho que assim, o que também tem assim, tem muito essa questão de um reconhecimento. Só que é muito interessante porque assim, tem uma galera do esporte que até quer
ser reconhecido como esporte, para poder ter investimento, para poder pegar coisas, quase por uma questão de status, porque olha por um lado e fala, bah, eu já tô bem obrigado no meu mundo, por que eu vou profissional? Então assim, eu acho que sim, acho que só aí eu volto também com uma preocupação minha muito, assim, eu tava esses dias comentando, eu só acho que a gente tem que se preocupar que assim como eu tenho uma fadiga de um atleta que compete, eu também tenho uma fadiga de um cara que compete num Valorant, num LoL, alguma coisa. Então assim, e aí eu brinco, eu vejo como esporte, mas tipo, não me tira o esforço do boxe. Amanhã estarei praticando minha horinha de boxe. Não tiro o esforço do futebol. É só uma outra forma de esforço, uma outra forma de uma outra prática desportiva. Então, eu acho muito engraçado quando as pessoas fazem toda essa questão polêmica e você vem super mais para baixo, assim. É isso, tem, tipo, bem-vindo aos tempos modernos. Fechou, Cris. Eu precisava fazer essa pergunta. Nossos ouvintes deviam estar com ela aí no back-end aí da cabeça deles. Aliás, comentem aqui, né, se acha que é esporte, não se concorda. Eu fui convencido, tá? Confesso que eu tinha uma opinião divergente, me convenci, então... Eu não tinha uma opinião formada, mas eu gosto dessa... Gosto. Polêmica é bom, né? A gente gosta. Então, assim, com essa polêmica, né, com essa discussão de esportes, a gente vai encerrando o nosso episódio. Agradecer aos nossos ouvintes e também quem está nos assistindo no YouTube pela companhia em mais um episódio. E nos ouvimos e vemos no próximo.